Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 12, que diz: Um irmão entregará à morte o seu irmão e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Essa passagem, nós vamos ver Jesus aqui falando aos seus discípulos, o sermão profético. Ele vai falar dos princípios das dores, quando ali os seus discípulos estavam no templo, e olhando ali o templo, olhando ali aquela estrutura, eles vão falar: mestre, olha que pedras, que edifícios, eles vão ficar admirados com tudo, admirados com a estrutura, daquele templo. E Jesus vai dizer para eles, vê estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o Senhor já estava dizendo para eles que aquele edifício tão bonito, tão estruturado, não ficaria de pé. E Jesus estava sentado ali no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, e ali se aproximaram deles, estava Pedro, Tiago, João e André, e eles vão perguntar, o Senhor em particular, dize-me quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Eles ficaram curiosos, foram perguntar a Jesus, porque ele disse que aquele templo, onde eles estavam ali, até mesmo no Monte das Oliveiras, contemplando aquele templo, o Senhor Jesus já tinha falado, eles olham, e perguntam a Jesus sobre isso. E Jesus vai dizer para ele, cuidado, que ninguém vos engane, Ele diz que muitos viriam em seu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então aqui ele está falando dos falsos profetas, daqueles que viriam após Jesus, para ir viriam como lobo devorador, entraria no meio deles para tentar destruir, para tentar tirar realmente a certeza da salvação, para fazer com que eles viessem até mesmo duvidar do Cristo, Jesus, não acreditar no retorno de Cristo Jesus, que prometeu preparar o lugar e voltar para buscar o seu povo. Então, o Senhor manda eles ter cuidado. E também é uma palavra para nós hoje. Devemos ter cuidado, porque o inimigo, nosso adversário, ele busca ocasião, ele busca formas para poder tentar nos tirar do centro da vontade do Senhor, para que nós não venhamos seguir os passos de Cristo Jesus. Muitos estão entrando e estão enganando, enganando até os escolhidos, aqueles que conheceu o Senhor e até têm conhecimento da palavra, têm se deixado ser enganado, pela mentira do inimigo, mentira do falso profeta. Jesus ele continua dizendo, que quando a respeito das guerras, rumores de guerra, ele diz, quando porém ouvides falar em guerra e rumores de guerra, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus estava falando não só para aquela época, mas ele está falando para o dia de hoje. Quando ouvires falar de guerra e rumores de guerra, o Senhor fala para que nós não venhamos nos perturbar. E nós estamos vendo, tudo isso. Guerras que não têm fim, rumores de que outras nações entrarão em guerra, bombas nucleares, tantas coisas que nós estamos ouvindo, mas não devemos ficar perturbados com isso, porque o Senhor ele avisou, quem tem contato com a palavra do Senhor está conectado com o Evangelho de Cristo a cada dia, lendo a palavra, não vai descansar no Senhor, mesmo no meio de tantas tribulações, mesmo no meio de tantas guerras e rumores de guerra, de tantas coisas que tem noticiado, a pessoa vai ficar em paz, sabendo que o Senhor está se cumprindo a palavra do Senhor. E Jesus fala, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Isso é necessário, mas o fim não é a morte. O fim não é quando a pessoa morre, porque
Após tudo isso, nós cremos que se nós estamos diante do Senhor, estaremos com Ele naquele grande dia, né? Ou se não estamos andando segundo a vontade do Senhor, não estamos dando crédito à sua palavra, também terá um destino. Nós precisamos entender que a palavra ela está se cumprindo nesse tempo, né? Pois Jesus diz: a nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será, ele diz, o princípio das dores, né? Ele diz que em vários lugares haverá terremotos. E nós estamos vendo isso, né? Fome, né? Um país tão rico, muitas vezes que é o Brasil, pessoas passando fome, comida sendo jogada no lixo. Olha quantas coisas, né, de sinais estão aí acontecendo, nós estão das nossas vistas, né? Nos últimos dias, um calor tão grande, a temperatura elevada, né? Observamos chuvas em locais que não chovia, neve em locais que não nevava. Então, a natureza está gemendo, né? Ela está com dores de parto, aguardando a volta do Senhor. A natureza, nós vemos os sinais na natureza, queimadas, tantas coisas que estão acontecendo, e são sinais da vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos estar, né, conectado, ligado, seguindo ao Senhor, andando com Ele, para que assim nós possamos ter força, ânimo, sendo revestidos de poder para estar suportando esses dias até a vinda do Senhor. Jesus continua dizendo que devemos ter cuidado, né? Porque o próprio Senhor diz que por causa dele, muitos serão entregues ao tribunal, né? Muitos seriam espancados, muitos seriam perseguidos, né? Diz que seriam levados até diante dos governadores, dos reis, para servir de testemunho. Então, isso é sinais, né? A perseguição aos cristãos, aos judeus, né? Tudo isso nós vemos cumprir o cumprimento da palavra do Senhor. Mas nós precisamos permanecer fiel ao Senhor, tendo a certeza que Ele está conosco, né? E Jesus fala, mas é necessário primeiro o Evangelho seja pregado em todas as nações, né? O Evangelho do Reino do Senhor Jesus é um Evangelho que ele precisa ser pregado, e ele está se expandindo mais e mais o Reino do Senhor. Esse evangelho sobre o do reino está sendo pregado e vai ser pregado em todas as nações. Ninguém vai poder dizer que não ouviu falar de Jesus, que não teve a oportunidade de entregar a vida para o Senhor Jesus, né? Todos estão ouvindo. Talvez no Brasil nós temos uma facilidade, um país cristão, nós temos a facilidade de pregar o evangelho, mas quando nós olhamos em outras nações, né, na Índia, tanto outros lugares aí, nós vamos ver a dificuldade, né, de pregar a palavra, onde missionários são enviados, pessoas estão ali para falar do amor do Senhor Jesus. Muitos, né, são levados a tribunais, muitos são mortos, muitos são presos, outros somem, não aparecem. Então, nós precisamos estar a cada dia conectado com essa palavra e com esse evangelho, né, que salva, que cura, que liberta, né? Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, o Senhor falando para ele, os discípulos, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado para falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Então, o Senhor diz, quando estivermos em situações, seja diversa como essa, né, para nós não nos preocupar, que o Espírito Santo de Deus falaria através de nós, e ele realmente fala, ele nos revela, ele nos dá a direção para que assim possamos prosseguir, né, e falar aquilo que o Senhor realmente quer que o povo ouça, aquilo que realmente que o Senhor quer revelar, né, não só à sua igreja, mas como a todos que ouvem a palavra, a todos que ouvem até mesmo essa mensagem neste dia, né? Um irmão, diz a palavra, entregará à morte o seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Essa palavra, se ela se cumpria lá naquele tempo de Jesus, né, o pai entregando ao filho, o filho entregando ao pai e matando o outro, imagine no dia de hoje, né? Quando ligamos o noticiário da televisão, noticiários todos falam de morte,
do pai que matou o filho, do filho que matou o pai, né? Violência doméstica, esposo batendo na esposa, né? Pessoas fazendo justiça com as suas próprias mãos. Então, tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor, tudo isso está nas Escrituras, né? Dizendo que é o começo do fim, ainda não é o fim, mas é o começo, é aquilo, são sinais da vinda do Senhor Jesus. No 13, Jesus ele diz: sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, que nós possamos perseverar até o fim e nesse dia nós possamos permanecer conectado com o Senhor, pregando o seu evangelho, dando ouvido ao seu evangelho. Você que está ouvindo, você que está desanimado, desviado, que ainda não conhece a Jesus, né, que possa dar ouvido a essa palavra, né, só medita em tudo que, né, nós estamos falando, não é de nós mesmos, mas é o que está na palavra de Deus, né, pois esses sinais estão aí, né, o tempo, a natureza está gemendo, nós estamos vendo, né, tudo que tem acontecido, o calor, as fortes chuvas, tantas coisas, né, e nós sabemos que isso não vai se resolver, né, o homem não tem o poder sobre a natureza, ele não tem o poder sobre o sol, né, ele não tem o poder sobre a lua, não tem poder nenhum, né, quem tem todo o poder é o Senhor, todo o controle é o Senhor, então que nós possamos permanecer fiéis, nós venhamos caminhar com o Senhor em todo o tempo, para que nós venhamos encontrar com o Senhor, né? E se as promessas deles venham a se cumprir na nossa vida. Então, fico com essa palavra nesse dia. Que Deus te abençoe.